Cara, um ponto aqui que eu queria perguntar é porque muito se falou, né, lá em Nova York, por exemplo, e aqui em São Paulo também a gente passou por esse fenômeno, que é o home office. Pô, o home office veio para ficar. Então, grandes cidades como São Paulo, Faria Lima ali, o Miolo, Nova York, esquece, cara. Agora a galera vai trabalhar home office, vai se afastar, vai pagar mais barato em aluguel. Esses lugares vão deixar de ser grandes centros. Os fundos imobiliários, né, pô, de escritório, tomar cuidado. O que a gente viu aqui em São Paulo, por exemplo, é que hoje a área locada na cidade de São Paulo ela já é maior do que no período antes da pandemia, em 2019. Então, hoje a área locada de escritório comercial aqui em São Paulo já é maior do que em 2019. Ou seja, beleza, pode ter gente ainda trabalhando híbrido, home office, só que São Paulo continua atraindo pessoas, empresas, né, e tudo mais. Mesmo com o formato híbrido, tem mais escritório locado hoje do que em 2019. Como é que tá essa questão lá em Nova York? Continuam as empresas querendo estar em Nova York, buscando escritórios, buscando... e aí o que atrai automaticamente pessoas para morar lá perto? Como é que tá essa dinâmica no mercado de É, Nova York? o que a gente notou, a minha sensação, assim, eu vou e volto muito, né? Então, essa época da pandemia é uma época muito interessante, porque eu fui vendo a evolução tanto do começo dela, lá foi mais acelerada do que Uhum. aqui, quanto do final dela. Aí teve características diferentes. A minha sensação é que aqui no Brasil os escritórios voltaram mais rápido do que voltaram nos Estados Unidos. Mas há uns 2 anos atrás começou um push muito grande das empresas de voltar. Até então, ali, um pouquinho no pós-pandemia, ainda existia uma discussão, putz, faz sentido eu ter escritório, talvez a gente não precise ter todos os dias, talvez a gente possa ter várias funções que trabalhem remotamente, e a sensação é que das médias e grandes empresas é que eles começaram a perceber uma perda de produtividade, uma perda de dinâmicas ali de escritório que são importantes, muito provavelmente porque também os processos das empresas, logicamente, não estavam Sim. adaptados a isso, e aí você começou a ter uma volta. Essa volta ainda ela é seletiva, então assim, quando você pensa no mercado de escritórios em Nova York, acho que é um bom exemplo, se você pegar regiões, por exemplo, aí Nova York teve uma característica interessante, até desculpa, Uhum. pré-pandemia, você teve a criação de um bairro praticamente novo, que é o Hudson Yards, e Uhum. que boa parte dos prédios no Hudson Yards são escritórios AAA. Aham. Então, assim, você para adicionar, né, problema ao negócio, os caras estavam entregando esse negócio na Nossa. pandemia, né, um bairro inteiramente novo que aumentou bastante assim o espaço de escritório em Nova York. O que aconteceu assim? Esses escritórios AAA, o Hudson Yards é o maior exemplo disso, eles estão com vacância basicamente zero. Então, você pega Hudson Yards e Midtown East, há algum tempo, assim, os prédios estão ocupados, a vacância é muito baixa. Aí, quando você vai para downtown, lá embaixo da ilha de Uhum. Manhattan, onde, enfim, Wall Street, onde você tem toda esses prédios mais antigos, aí a vacância ainda é muito alta. Tá? E aí, a explicação um pouco disso é o seguinte: eu acho que a maioria das pessoas está olhando dessa forma, assim, as empresas de fato maiores, elas eficientizaram os espaços, então você tem mais áreas comuns, você tem mais mesas talvez shared, você tem as pessoas talvez não indo todos os dias, ou tendo a flexibilidade de 1 ou 2 dias por semana, acho que cada vez menos, mas tendo essa flexibilidade, mas elas não necessariamente deixaram de ocupar o mesmo espaço, Uhum. elas fizeram muita reforma para eficientizar aquele espaço. Só que aquelas empresas menores ou aquele profissional liberal que no pré-pandemia ele sentia a necessidade de ter um escritório na cidade para ter os seus clientes, para ter um lugar para receber, eu acho que boa parte desse mercado sumiu. E aí eu acho que você tem um efeito, inclusive você vê em REITs de escritório, que é um dos Uhum. que era um dos mais importantes e mais perdeu valor, de que talvez essa demanda nunca volte, Uhum. né? E aí você tem pushes de outros mercados, por exemplo, em Nova York, a gente pode entrar depois um pouco nisso, como falta casa, né? Falta residência, quando a gente estava falando, a prefeitura tem dado incentivos grandes para você fazer conversão de escritório para residencial, porque está Hum. se olhando e falando, cara, boa parte desses prédios antigos não vão mais pegar, não tem mais demanda para eles, então converte para o residencial porque falta casa. Aham. Então essa também é uma das formas que se lida com
com, né, com uma cidade, ela faz um reshuffle do que existe para o que Sim. ela precisa.